O sol mal despontava sobre o morro do desassossego, tingindo de dourado os barracos amontoados, quando a gritaria rompeu a quietude. Eu, Maria, com meus 80 anos e as mãos calejadas de tanto lavar roupa para os ricos da cidade, vi meu mundo desabar. Não eram as dores da artrite que me faziam dobrar em dois, mas a cena à minha frente. Um batalhão de homens com macacões verdes e o símbolo da prefeitura demolindo minha casa. Parem! Parem, pelo amor de Deus! Minha voz embargada ecoava, frágil, no burburinho de vozes. Vizinhos saíam de suas casas, alguns em pânico, outros com a resignação de quem já esperava o inevitável. A ordem de despejo, alegando risco estrutural, havia chegado há meses, mas a promessa de realocação nunca se concretizou. Agora, ali estavam eles, a máquina implacável do progresso, varrendo para debaixo do tapete os que não tinham voz. Um dos engenheiros, um jovem engomado com um sorriso cínico, aproximou-se. Dona Maria, sinto muito, mas a área será desocupada. Temos ordens superiores. Eu o encarei, os olhos marejados de lágrimas, mas com uma chama perigosa acesa no fundo. Ordens superiores? E a minha vida? Onde ficam as minhas lembranças? Meu marido construiu cada tijolo dessa casa com as próprias mãos. Ele deu de ombros. Procedimento padrão. Naquele dia, perdi mais do que minha casa. Perdi a dignidade, a segurança e a fé. Fui levada para um abrigo provisório, um barracão frio e impessoal, onde cada rosto era um eco de minha própria desgraça. A cidade, antes um lugar de esperança, tornou-se um labirinto de injustiça. Anos se passaram. O Morro do Desassossego, antes pulsante de vida, era agora um conjunto de condomínios luxuosos, seus muros altos escondendo as cicatrizes do passado. No entanto, não era mais a mesma. A velhice me encurvou ainda mais, mas a centelha de raiva que se acendera naquele dia fatídico havia se transformado em um incêndio. Passei os dias no abrigo, observando, ouvindo, juntando pedaços de informações, como quem coleciona cacos de vidro. Aprendi sobre os bastidores da prefeitura, as empresas construtoras, os políticos corruptos. Descobri que o jovem engenheiro cínico, o doutor Ricardo Medeiros, havia se tornado uma figura proeminente, responsável por projetos megalomaníacos que desapropriavam terras e enriqueciam uns poucos. A vingança, para mim, não era um desejo impensado, mas um plano meticulosamente arquitetado. Meus cabelos brancos, antes símbolos de fragilidade, tornaram-se o disfarce perfeito. Ninguém desconfiaria da velha senhora que vendia doces na praça em frente à prefeitura. Dia após dia, eu observava a rotina de Ricardo, seus horários, seus hábitos, suas fraquezas. Soube que ele tinha um filho, um menino de uns 10 anos, que ele buscava na escola todas as sextas-feiras. Eu não queria ferir inocentes, mas a sede de justiça me impelia. Meu alvo era claro: Ricardo e a teia de corrupção que ele representava. A oportunidade surgiu em uma tarde chuvosa de sexta-feira. Ricardo, atrasado, correu para buscar o filho. Eu, com meu guarda-chuva surrado e a cesta de doces, posicionei-me estrategicamente. Quando Ricardo parou o carro, o menino, animado, correu em sua direção. Eu, então, tropecei, derrubando a cesta e os doces pelo chão, bem na frente do carro de Ricardo. Ah, minha Nossa Senhora! Me perdoe, meu senhor! Sou tão desastrada! Minha voz era uma mistura de fragilidade e desespero bem ensaiado. Ricardo, impaciente, desceu do carro para me ajudar.
Está tudo bem, minha senhora. Deixe-me ajudá-la. Enquanto ele se agachava para recolher os doces, eu agi. Não com violência física, mas com a precisão de quem conhece o terreno. Minhas mãos, antes calejadas pela lida, agora trabalhavam com a agilidade de um ilusionista. Em um movimento quase imperceptível, depositei algo no bolso interno do paletó de Ricardo, um pequeno pendrive. O pendrive continha meses de minha investigação minuciosa. Documentos, áudios e e-mails que comprovavam esquemas de propina, desvio de verbas e a desapropriação ilegal do Morro do Desassossego. Eu havia contado com a ajuda de alguns ex-funcionários desiludidos da prefeitura e de um jornalista investigativo que contatei anonimamente. Obrigada, meu filho. Que Deus o abençoe, disse com um sorriso que não alcançava meus olhos. Ricardo, sem desconfiar de nada, agradeceu e seguiu seu caminho. A bomba explodiu na segunda-feira. O jornalista, instruído por mim, publicou uma reportagem bombástica detalhando cada fraude, cada conluio, as provas no pendrive de Ricardo, que ele inadvertidamente levara para o trabalho, foram a cereja do bolo. O escândalo varreu a cidade como um furacão, mandados de prisão foram emitidos, investigações foram abertas. Ricardo Medeiros foi o primeiro a ser detido, seu nome manchado, sua carreira em ruínas. Eu, sentada em um banco da praça, observava a movimentação na prefeitura. Não havia triunfo em meu olhar, apenas uma calma satisfação. Minha vingança não era por ódio, mas por justiça. A demolição de minha casa havia sido o catalisador, mas a semente da vingança, plantada naquele dia, floresceu em um ato de reparação. Eu sabia que a cidade nunca seria a mesma, nem as vidas que haviam sido brutalmente afetadas. Mas talvez minha pequena contribuição pudesse ser um lembrete, que mesmo os mais vulneráveis podem encontrar a força para derrubar impérios e que a justiça, por vezes, escolhe os caminhos mais inesperados para se manifestar. Ainda havia muito a ser feito, eu sabia, mas naquele dia senti que um peso imenso havia sido retirado de meus ombros e pela primeira vez em muito tempo um sorriso genuíno brotou em meus lábios enquanto o sol se punha, tingindo de um tom avermelhado as nuvens sobre o agora desassossegado Morro do Desassossego.